Olá time, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma série de vídeos sobre Kotlin e Android aqui da Xicoria Labs. Eu sou o Chico Razia, seu colega e parceiro de estudo. Nessa série, nós vamos explorar a persistência de dados no dispositivo usando a biblioteca Room, um dos componentes do Android Jetpack. Nós vamos nos valer das funcionalidades do Live Data para atualizar a UI, a nossa interface do usuário, sempre que os dados forem modificados. Vamos resolver a injeção de dependências no ViewModel e no repositório usando o Coin. Também vamos aprender a implementar um Recycler View para mostrar os dados usando Live Data, que depois vai ser refatorado utilizando Binding Adapters, adaptadores de vinculação, que simplificam a vinculação entre os dados da entidade e os componentes visuais. Finalmente, nós vamos melhorar o desempenho da nossa Recycler View utilizando a classe diffutil, que otimiza a atualização da lista quando os dados são modificados. Live Data, Binding Adapter, ViewModel, diffutil, MVVM, um monte de palavras novas. Mas não se preocupe, se você tiver um conhecimento mínimo sobre Android e arquitetura MVVM, não vai ter problemas para acompanhar a série. Eu também vou deixar links para outros vídeos aqui do canal que falam sobre os assuntos específicos. Nós vamos trabalhar no projeto PassHash, um app que calcula hashes de senhas usando diferentes algoritmos. Eu escolhi esse tema porque calcular e exibir os hashes é uma tarefa computacionalmente pesada, que vai permitir perceber as diferenças do Recycler View com o adapter normal e o Recycler View com o diffutil. Como sempre, você pode baixar o código-fonte no meu repositório, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Como esse é o primeiro vídeo da série, nós vamos focar na persistência dos dados com o Room. Todos prontos e todas prontas? Então vamos lá! Vamos dar uma olhada na arquitetura do app? Esse aqui é o resultado final que nós pretendemos. Nós queremos ter uma tela inicial que mostra uma lista de itens com a senha em texto limpo e o hash. Eu tenho 3 botões aqui em cima para alterar o algoritmo de hashing. E eu tenho um botãozinho chamado Floating Action Button, esse botãozinho azul aqui, que abre um diálogo para adicionar uma senha ao nosso armazenamento. Vamos dar uma olhada como o protótipo está funcionando? Veja que eu não tenho ainda aquela representação no formato de itens. Aquilo é um dos componentes visuais do Recycler View que a gente vai implementar em vídeos posteriores. Mas eu já tenho um armazenamento, de certa maneira, aqui na memória, que me permite adicionar senhas. Por exemplo, eu posso clicar aqui no meu Fab e adicionar mais uma senha. Digitando o texto dela, ele automaticamente gera um ID e já grava aqui na lista. E no instante que essa lista é modificada lá no nosso repositório, ele altera aqui a tela. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, eu falei que a gente está usando a arquitetura MVVM. O princípio principal dessa arquitetura é separar os componentes visuais, né, da activity ou do fragmento, da lógica da aplicação. A lógica é mantida numa classe chamada ViewModel. E o ViewModel recebe os dados de repositórios, né? Você pode ter um repositório local, usando o SQLite, e a biblioteca Room é a tecnologia recomendada pela Google para fazer isso. Eu posso ter uma biblioteca externa, por exemplo, uma API web, acessando os dados via a biblioteca Retrofit. Vamos dar uma olhadinha em como que o código está organizado? Então aqui no Android Studio, eu tenho uma classe que representa a minha aplicação, e ela inicializa o Coin passando 2 listas de módulos aqui, um módulo de ViewModels e um módulo de repositórios. Eu tenho uma activity principal, que basicamente serve para manter os componentes, manter a navegação dos fragmentos, né? E eu também tenho um pacote DI, Dependency Injection, que eu tenho a declaração dos módulos do Coin. Se você não conhece ainda a injeção de dependência por Coin, dá uma olhada nesse vídeo aqui, porque eu passo pelos pontos essenciais para a gente conseguir implementar essa ferramenta, e eu garanto que você vai achar super bacana. Também tenho um repositório aqui das senhas em memória, né? Então aqui eu tenho uma lista de senhas mocadas somente para preencher os dados inicialmente. Eu tenho um campo que é uma array list, é um campo que mantém esses dados realmente. E eu tenho um objeto aqui que mantém isso como um live data mutável aqui dentro. Eu exponho isso para o meu ViewModel por meio dessa função aqui, que retorna um live data gerado a partir desse outro campo aqui. Então, sempre que esses dados no passwords aqui, no array list são modificados, eu atualizo esse valor é passado
atualizado lá para o meu ViewModel. Também tem mais 3 métodos aqui, né? Um método para salvar as senhas e 2 métodos, um para atualizar e um para deletar as senhas que ainda não estão sendo utilizados. Bom, eu falei que nosso app é organizado em fragmentos, né? Grosseiramente, cada fragmento é uma tela do app. Nós temos somente uma tela, então nós temos somente um fragmento. O fragmento aqui, principal, faz as inicializações dos elementos visuais e tem um método aqui que observa as alterações na nossa lista de senhas. E sempre que existe uma alteração nessa lista de senhas, o nosso texto aqui está provisoriamente representando as senhas como uma lista, né, como um string de texto. Esse texto é atualizado ali na tela. Também tem um método aqui que inicializa o Floating Action Button e um método que cria o nosso diálogo. E também aqui dentro desse método tem um listener que diz que, olha, quando o botão OK for clicado, ele tem que salvar a senha salvar a senha no repositório por meio do ViewModel. Quem faz toda a interação com o repositório é o ViewModel, né? Então eu tenho o repositório com uma dependência injetada aqui usando o Coin. Ele é uma dependência do ViewModel, então eu tenho acesso a ele como se fosse como um atributo da minha classe, né? E eu tenho esse método aqui que retorna diretamente, recebe o repositório no formato de live data para que ele possa ser observado, e um método para salvar. Essa última função aqui embaixo é só uma função de extensão que transforma um objeto do tipo list naquele string formatadinho. Então, para cada objeto que eu tenho ali, para cada item da minha lista de senhas, ele gera uma string que mostra o ID, o texto limpo, né, o valor da string de texto, e uma quebra de linha. Então, o app está funcionando, mas ele ainda não tem persistência de dados no local, né? Então, se eu vier aqui e fechar o app e abrir ele novamente, vamos lá. Cadê? Vejam que as senhas que eu adicionei foram perdidas. Mas, como nós estamos usando a arquitetura MVVM, nós temos um ViewModel funcionando, nós conseguimos manter esses dados mesmo quando eu faço a rotação da minha tela. Quando eu faço rotação, o fragmento é destruído, mas o ViewModel é mantido. Então eu não perco as informações que foram colocadas ali. Como nós vimos, os dados que são armazenados no repositório são perdidos quando o app é encerrado. Para implementar a persistência, nós vamos criar essa estrutura aqui. Então nós vamos manter o nosso fragmento como controlador da UI. Nós vamos manter o ViewModel, que se comunica com o fragmento por meio do Live Data. Nós vamos manter o repositório, mas nós vamos criar uma database em SQLite para manter os dados, para persistir os dados e gravá-los no armazenamento interno do dispositivo. Vamos lá para o Android Studio começar nossas tarefas. A primeira tarefa é adicionar as dependências aqui no arquivo build.gradle no módulo do aplicativo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar o plugin do CAPT, que é o processador de anotações. Então, vem aqui na chave do plugin e adicionamos o nosso plugin CAPT. Beleza. A primeira tarefa concluída. Agora nós precisamos adicionar as dependências do Room. Vamos dar uma olhadinha lá no site da documentação. Bom, ele indica que essas dependências aqui: Implementation, Annotation Processor, CAPT e a Room KTX, que diz respeito ao suporte às corrotinas. Mas tem um detalhe: se nós usarmos o Annotation Processor, esse aqui, e o CAPT ao mesmo tempo, nós vamos ter um conflito e vai dar um erro na hora da compilação. Então nós vamos usar um conjunto limitado de dependências. Então vamos colocar primeiro a nossa versão aqui. Vamos lá, copiando e colando. Android Studio. Versão 2.3.0. E agora eu vou adicionar as dependências que eu tenho interesse aqui. Implementation. Aqui, vamos copiar isso aqui. Limpar um pouquinho essa bagunça aqui. Então nós não vamos usar o KSP. Nós vamos usar as corretinas.
e nós não vamos usar Annotation Processor. Então, no final das contas, nós queremos ficar com essas 3 dependências aqui. Agora podemos dar um sync no arquivo e a nossa segunda tarefa está concluída. Agora que o arquivo de build está sincronizado, nós podemos fechá-lo e não precisamos mais mexer nele aqui. E nós vamos atacar a nossa terceira tarefa, que é transformar a classe Password em uma Entity. O que significa isso? Vamos dar uma olhadinha na apresentação? Bem, nós temos o nosso Room Database vai manter algumas entities, né, algumas entidades. E para dizer para a biblioteca Room quais classes são entidades, nós usamos essa anotação aqui, ó, @entity, junto com algumas informações, algumas anotações relativas às colunas, né, aos campos da nossa entidade. Então vamos voltar lá no Android Studio e começar a transformar a nossa classe numa entity. Primeira coisa, adicionar a annotation aqui, a anotação entity. E aqui entre parênteses tem um campo opcional, mas que é altamente recomendado colocar, que é o table name, que é o arquivo que diz, desculpa, é uma string que diz o nome da tabela em que vão ser gravados esses dados. Nesse caso aqui nós podemos dizer table passwords. Se a gente deixar isso aqui em branco, não colocar essa string, ele vai adotar o nome da própria classe como o nome da tabela. Beleza. Agora, nós temos mais 2 campos que nós precisamos anotar aqui. O primeiro campo vai servir de chave primária, né? O nosso ID vai servir de chave primária para o nosso banco de dados. Chave primária em inglês é primary key. Beleza. Vou importar a anotação. Opa, aqui com K maiúsculo. Importar a anotação aqui. E aqui nós temos a opção de dizer se nós queremos que ela seja gerada automaticamente. Então nós queremos, né, auto-generate true, para que ele gere automaticamente o nosso ID. Agora nós também podemos dizer qual que é a finalidade da outra coluna. Nós colocamos aqui uma anotação column info. Podemos dar um nome interno para essa coluna aqui. Vamos chamar de password. Beleza. A princípio isso aqui já é suficiente para transformar a nossa password em uma entidade. Tarefa 3 concluída e vamos adiante. Agora que nós já temos a nossa entidade criada, podemos criar o nosso Data Access Object, o nosso famoso DAO. Então clico aqui no navegador de arquivos com o botão direito, New Package, colocar no pacote DAO. Beleza, agora vamos criar uma nova interface aqui. New Kotlin Class, selecionamos a interface e a interface vai se chamar Passwords DAO. Vamos adicionar aqui, aumentar um pouquinho a letra e vamos dar uma olhadinha na nossa apresentação. Bem, a anotação que é necessária para definir o DAO é essa aqui, ó, @DAO. E depois, para os métodos, nós vamos usar essas anotações: query, insert, update e delete. Vamos lá para o Android Studio novamente. Então, vamos começar aqui, ó. A nossa interface recebe a anotação DAO. Beleza, agora o Room já sabe que essa vai ser a interface a partir da qual ele cria o nosso Data Access Object. E agora nós vamos criar os nossos métodos aqui. Bom, o DAO geralmente tem alguns métodos meio padronizados, né? Um método para inserir, um método para deletar, um método para atualizar e um método para fazer buscas. Por exemplo, todas as outras operações. Buscar a lista inteira, buscar um item, fazer uma operação a partir de um item. Beleza. Uma coisa bacana do Room é que nós ganhamos vários métodos de graça usando essas anotações aqui. Por exemplo, para inserir um objeto, nós usamos a anotação insert e depois nós criamos o método aqui. Então, vamos fazer usar uma função de suspensão para que a gente não trave a nossa interface gráfica, né? Então, e passamos a nossa password. Beleza. Temos algumas opções aqui. Por exemplo, eu posso retornar um long se eu quiser receber novamente o ID da linha que foi inserida. Mas no caso nós não vamos fazer isso. E aqui na anotação nós podemos definir uma estratégia de resolução de conflitos. Por exemplo, nós podemos dizer que caso tenha um conflito, né,
nós vamos substituir o objeto que estava lá na database. Beleza. Então, o nosso método de inserção já está definido aqui. Para deletar também, nós ganhamos o método de graça. Usamos a observação delete, suspend fun, chamar de remove. Também passamos a nossa password aqui, o nosso objeto. Internamente, o Room vai utilizar o ID da entidade para definir quem vai ser removido. Então, nossa função insert está concluída, nossa função delete está concluída. E o terceiro método, os métodos para atualizar, nós também ganhamos de graça. Ok, esse método pode ser um método de suspend também. Update. Também passamos o nosso próprio objeto aqui, própria classe aqui. Legal. Agora nós vamos definir dois métodos um pouquinho mais complicados. Um deles é para buscar todos os nossos objetos, toda uma lista de senhas do nosso repositório aqui. E nós queremos que isso venha como um live data, né? E do tipo list password, né? Uma lista de passwords no formato de live data. Aqui não existe uma anotação pronta que a gente pode usar, nós vamos ter que usar uma query. E precisamos escrever a string SQL dessa query aqui. Bem, não é muito difícil não. Vamos lá, nós queremos selecionar o quê? Todos os objetos de uma tabela. Qual que é a tabela? Aquela tabela que nós definimos na entidade aqui, no password. Essa aqui é table password. Então eu passo esse nome de tabela aqui para o meu string SQL. E um outro método que nós vamos usar no futuro é buscar um único objeto, get, a partir do seu ID. Usar o ID como chave, né? Colocar ele aqui como key, e vamos definir uma nova query. Vou subir aqui um pouquinho para conseguir enxergar. Bom, essa query aqui, a gente vai fazer o quê? Nós vamos selecionar todos os objetos da tabela table password, em que where o ID é aquele parâmetro que vem, aquele atributo que vem aqui da nossa classe entidade, seja igual ao quê? Seja igual à nossa chave, essa chave que está sendo passada aqui via assinatura do método. Para acessar esse parâmetro aqui, nós usamos os dois pontos e o nome do parâmetro. Veja que o Android Studio inclusive deixou com uma cor diferente. Muito bem, agora nosso DAO já está definido, nossos 5 métodos principais definidos aqui. Muito bem, time, já temos a nossa entidade, já temos o nosso DAO. Vamos criar a nossa database. Vamos olhar de novo a nossa colinha lá. Bem, a database precisa usar essa anotação, @database, com algumas informações a mais que dizem respeito às entidades, a versão e se nós vamos exportar os nossos dados ou não. Então, voltando lá no Android Studio, vamos criar um novo pacote, new package, database, e aqui nós vamos criar uma classe abstrata chamada password database. Adicionar aqui, vamos aumentar o tamanho da letra, e essa classe vai estender a classe room database. Vamos lá, classe abstrata. E antes de mais nada, nós precisamos colocar as anotações corretas aqui. Então, vamos colocar a anotação database, beleza, abre e fecha parênteses. Dentro dos parênteses, nós vamos passar algumas informações. A primeira informação é uma lista de entidades que vão ser tratadas, armazenadas na database. No caso, só a entidade password. Password, class. Beleza. Agora nós vamos passar o número da versão. Podemos usar o número 1, que é a nossa primeira versão da database, e caso a gente modifique o armazenamento, tenha novas entidades, a gente vai incrementando esse número aqui e fazendo as tratativas relativas à migração. Não é o assunto desse vídeo, então, por enquanto, vamos nos contentar com apenas um número de versão. E agora uma informação a respeito da exportação dos dados. Nós vamos colocar que o export schema é false. Beleza. Agora vem a parte mais chata da criação do Room,
que é definir a classe da nossa database. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dizer que ela mantém uma propriedade que é uma password DAO, né? Ele mantém uma propriedade dentro da nossa interface lá. Como uma interface, não pode ser instanciada, então nós vamos criar uma propriedade abstrata, abstract val password DAO. Isso aqui vai ser necessário lá na frente quando a gente for resolver a injeção de dependências. Agora nós criamos um companion object aqui que vai manter a nossa instância. O password database vai funcionar como uma espécie de singleton, né? Nós queremos que todas as operações sejam direcionadas à mesma instância da nossa database. E para isso nós vamos tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é definir a instância dela como sendo volatile. O que quer dizer isso? Ela sempre vai trabalhar na memória principal, nunca vai ser acessada via cache. Então aqui nós dizemos que nós temos uma instância, né, da nossa database que vai ser volátil. E essa instância vai ser do quê? Vai ser um objeto do tipo password database nulável, inicialmente criado com valor nulo, inicializado com valor nulo. Beleza. Agora, a próxima parte do código diz respeito à verificação da existência dessa instância e, se ela não existir, construir uma nova instância e oferecer essa nova instância para o sistema aqui. Então, get instance, passando o contexto, context aqui, que nos retorna o quê? Uma password database. Beleza. E agora nós vamos tomar um outro cuidado. Nós vamos usar o modificador synchronized para que todos os acessos, todas as chamadas da database entrem numa fila única. Ou seja, posso ter várias instâncias, várias chamadas concorrentes, né, vários pontos concorrentemente querendo acessar a minha database. Eles vão ser colocados numa fila e vão ser tratados em sequência para evitar problemas de inconsistência dos dados aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma variável interna aqui, instance, que recebe o valor da nossa instance. Beleza. Lembra que o nosso instance aqui inicialmente estava nulo, né? Bem, se esse valor for nulo, o que nós queremos fazer? Nós vamos criar uma nova instância da nossa database. Então, esse instance recebe quem? Um room.databaseBuilder. E agora eu preciso passar os parâmetros do meu database builder. Dei um Ctrl P para aparecer os parâmetros aqui, né? Nós precisamos passar o contexto, a classe e o nome. O contexto nós recebemos ali em cima. Nós chamamos aqui context.applicationContext. Beleza. A classe, bem, a própria classe, password database, class.java. E o nome é uma string, que pode ser qualquer nome, mas vamos usar uma coisa semântica. Vamos chamar de passhash db. Legal. Agora nós precisamos dizer mais uma coisa para o nosso construtor. Qual que vai ser a estratégia de migração? Lembra que eu falei que tem um número de versão aqui? Se a gente mudar uma informação, mudar o nosso armazenamento, nós precisamos migrar a nossa database ou não. Então nós vamos dizer aqui simplesmente, faça uma migração destrutiva, ou seja, apague os dados e crie uma database nova. E no final, uma chamada ao método build, para que ele retorne a nossa instância aqui. Vou Ctrl Alt L para dar uma reorganizada nesse código, está um pouquinho feio, beleza. Feito isso, eu posso atribuir essa instância recém-criada à nossa propriedade da classe aqui. Beleza. Bem, isso é o que ele vai fazer caso essa instância não exista. Caso a instância exista, retorne a própria instância. Return instance. Beleza. Dando uma limpadinha aqui no nosso código, nos espaços. E é isso. Agora nós já temos como criar a nossa database. Eu sei que é um pouquinho chato, um monte de detalhes, mas a boa notícia é que todo esse código aqui pode ser reaproveitado. Basta fazer as adaptações dos nomes das classes, das entidades e tudo mais. Inclusive, essa é uma prática recomendada pelo Google. Se você olhar lá na documentação, eles passam exatamente esse código como exemplo e recomendam que ele seja reaproveitado. Muito bem, nossa database está pronta e acho que eu já posso fechar ela aqui. De volta aqui ao nosso repositório,
nós podemos dar baixa de algumas tarefas. A tarefa 4 já está concluída, a tarefa 5 também já está concluída. E agora nós vamos refatorar a classe para acessar o nosso DAO. Primeira coisa é passar uma dependência aqui, né? Passar um novo atributo via construtor. Private val password DAO. Beleza, não se preocupe com a gestão da dependência, que a gente vai resolver isso na sequência. Agora eu posso comentar todos os nossos mocks, as nossas listas internas e ver o que quebra, né? Bem, o atributo passwords acessava uma lista mantida internamente. Agora ele vai acessar uma lista que vem lá do DAO por meio do método getAll e já retorna como um live data. Perfeito. O método save é um pouquinho mais interessante aqui. Veja que a gente estava passando uma string de texto, né? E nós adicionávamos uma senha à nossa lista, que a gente passava também um valor inteiro, que era o valor ou melhor, um long, que era o valor, que era o tamanho da lista, que servia como ID do objeto aqui. Mas nós não precisamos mais disso aqui. Vamos voltar na nossa classe password. Veja só, nós temos o ID como sendo chave primária e com auto-generate, ou seja, quando esse objeto for criado na database, ele vai receber um valor. Para que a gente possa excluir esse ID do nosso construtor, nós vamos passar um valor default, um valor padrão. Vamos chamar aquele de 0, colocar o valor 0L, né, para representar um long. Não tem problema nenhum. Na verdade, o que vai acontecer? Quando nós criarmos o objeto, esse ID vai ser substituído pelo valor passado pelo room. Então eu não preciso mais do meu ID aqui. Eu só preciso passar a senha. Só que ele está esperando como primeiro parâmetro o próprio ID. Então a gente vai usar uma name parameter aqui, né? Só para dizer qual que é o valor, dizer que a string que está sendo recebida é o password. Então esse password ele tem eu uso o mesmo nome do parâmetro aqui. E aí o Kotlin já sabe que ele tem que atribuir esse valor ao nosso atributo password. Beleza. Agora nós vamos salvar isso por meio do DAO. Vamos só apagar essa linha aqui. O que nós queremos fazer? Password DAO, acessamos o método save, passando essa senha. Mas ele ainda não está compilando. Por que ele não está compilando? Vendo essa flechinha aqui? Isso aqui indica que essa é uma operação que ocorre numa corotina, uma função de suspensão. E toda função de suspensão deve ser acessada por meio de outra função de suspensão. Então eu venho aqui e adiciono o modificador suspend a assinatura do meu método. Beleza. Depois, quando a gente for acessar essa função lá no viewModel, a gente vai ter que fazer uma coisinha também. Tem que fazer indicar o escopo da corotina. Legal. Bom, o método update também não tem mais essa complicação de ter que retornar o índice, atualizar diretamente pelo índice. Nós vamos simplesmente ativar o nosso DAO, chamar o método update e passar a senha, passar o objeto para lá. Também precisa ser uma função de suspensão. E finalmente o método delete, também a gente aciona o DAO, acessa o DAO pelo método remove, passando a senha. Para reclamar também tem que ser uma função de suspensão. E o último método que nós precisamos corrigir aqui é o método que pega um único objeto senha. De novo, usando o password DAO, get, a partir do que? O password selecionado pelo seu ID. Maravilha. Só indicar que tem que retornar aqui, né? Usar o igual para fazer indicar o retorno da função. E o que aconteceu que você está reclamando? Tá, o nosso método está com errinho lá no repositório. Vamos lá no DAO, desculpa. Get keylong, assim retorna um objeto do tipo password. Beleza. Todos os métodos do nosso repositório estão corretamente refatorados. Nós podemos dar baixa na tarefa número 6. Muito bem, time. Estamos quase concluindo a nossa atividade aqui. Agora nós precisamos resolver a injeção de dependências. Nós vamos lá para o arquivo AppModules e a primeira coisa que nós precisamos fazer é adicionar um módulo que vai manter a nossa lista de DAOs. Um DAO module, igual que um módulo, abre e fecha chaves, e agora nós vamos apontar
esse módulo para aquele objeto que nós criamos, aquele atributo que nós criamos lá na nossa classe database. Vamos apontar ele aqui para esse parâmetro aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar pegar a instância da nossa password database e dessa instância pegar esse atributo aqui. Vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso para fazer isso de uma maneira que o Coin entenda. Então, vamos começar aqui com uma notação single, porque nós queremos ter uma única instância do nosso módulo aqui, nosso DAO aqui. E nós vamos pegar a instância da password database. Vamos colocar aqui password database. Beleza. Pegando quem? A instância. Agora preciso passar o contexto. O contexto vai ser o Android Context. Legal. E agora que eu peguei a instância, eu posso dizer que eu quero o nosso password DAO, o atributo DAO ali. Vamos relembrar como que vai acontecer lá dentro? Eu vou tentar acessar a instância da minha database. Se essa instância existir, beleza, já tenho o meu DAO aqui. Se essa instância não existir, ele vai criar uma nova instância usando todo aquele método do construtor, do builder, né? E aí eu vou pegar a minha instância do password DAO aqui. Mas veja que ele ainda não está compilando. O que acontece? Olha aqui nos nossos módulos de repositório. O password repository agora tem uma dependência, que é o DAO. E para resolver isso aqui, existe uma palavrinha mágica do Coin, é o get. Essa aqui é uma maneira estruturada de declarar as dependências. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tentar inicializar o aplicativo, o Coin vai tentar instanciar os nossos objetos aqui, né? Ele vai ver que o password repository tem uma dependência. E essa dependência é o DAO que vem aqui desse módulo aqui. Beleza. Com isso, a gente já garante que ele vai receber a dependência correta. Beleza. Mas tem a mesma coisinha que a gente precisa fazer aqui com relação à injeção de dependências. A gente precisa vir aqui no App Application e inicializar também os módulos do DAO. Então, adiciona aqui no nosso lambda do StartCoin o DAO Module. Beleza. Então, nossa tarefa número 8 está concluída. E eu acho que a última tarefa que nós temos que fazer é uma modificação no ViewModel. Vamos lá dar uma olhadinha, só aumentar aqui o texto para vocês. E veja só, o compilador está reclamando. Por quê? Porque a nossa função save, que a gente antigamente simplesmente passava o valor e ele salvava, agora é uma função de suspensão. Então, se eu tentar executar isso aqui, ele vai dar um erro que é relacionado à tentativa de acessar a database a partir do contexto errado, né? Travando a UI. Então nós vamos vir aqui, declarar um novo escopo, ViewModel Scope, Launch, e aqui dentro nós vamos executar a nossa gravação no repositório. Se você ainda não conhece as coroutinas, vou deixar um link aqui em cima para um vídeo que eu falo um pouquinho sobre o básico do uso das coroutinas. Vai lá, assiste, que é bem interessante. Eu garanto que você vai perder o medo das coroutinas. Eu acho que está pronto, podemos compilar aqui e tentar rodar. Vamos ver o que acontece? Parece que rodou, vamos ver se deu tudo certo. Inicializou o app, não deu nenhum erro de compilação. Vamos tentar gravar uma senha aqui. Mock password. Olha só, está funcionando perfeitamente. Nós podemos criar as senhas, vamos chamar uma nova senha aqui. Ele cria a senha, grava na nossa database e já traz o ID aqui. Vamos ver o que acontece se a gente rotacionar. Está preservando os dados ali. Agora, será que ele realmente está mantendo os dados? Vamos fechar aqui o aplicativo, chamar ele novamente. Hash, vamos lá. Olha só, persistiu corretamente os dados. Muito bem, time, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. O vídeo ficou bastante longo, eu sei, mas nós cobrimos muitos assuntos, desde a definição das nossas entidades, a criação do DAO, a criação da database, até a injeção de dependências usando o Coin. E nos próximos vídeos nós vamos continuar explorando esse aplicativo e vamos mudar a maneira de mostrar esses dados, criando a Recycler View e depois fazendo toda a otimização dessa Recycler View. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar esse vídeo e nós nos vemos em breve. Um grande abraço e ótimos estudos para todos e para todas.